Vamos orar, pela vida do nosso pastor. Senhor meu Deus, aqui está o nosso pastor, a quem o Senhor confiou que ele pudesse estar nos guiando aqui na terra, trazendo a sua palavra, a sua sabedoria, para que cada dia possamos viver melhor, confiando, temendo e acreditando somente no Senhor. Louvado seja a tua vida, meu Senhor, pela vida do pastor Luiz e sua família. Louvado seja o nosso Deus. Agradecemos em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmãos. Mais uma vez, saúde a amada igreja com a doce paz do Senhor. Amém. Agradeço a presença de todos os irmãos, as pessoas que nos visitam. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar abrindo a nossa Bíblia lá em Atos capítulo 12 para a nossa meditação nesta noite. Assentado mesmo como estamos. É Atos capítulo 12. Vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus e pedindo a direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E que os irmãos fiquem atentos à palavra do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus já está operando grandes maravilhas neste lugar. Amém? Ontem nós viemos ali da Sadia, na Kombi, estava igual sardinha. Mas o Espírito Santo estava cheio ali. O irmão Ademildo falou assim: meu Deus, estica mais esse caminho para demorar mais um pouco. Tamanha glória que estava dentro daquela Kombi. Aleluia. Saímos daquele culto flutuando na bênção. E hoje não é diferente. Você veio nesta noite receber algo do Senhor para a sua vida. Então abra o teu coração, deixa Deus falar da maneira que agrada ao Senhor. E eu sei que já tem lido essa passagem algumas vezes, mas vou estar lendo nesta noite o texto. Atos capítulo 12, a partir do verso 1. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre algum da igreja para o maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo isto, aguardaram os judeus. E continuou mandando prender também a Pedro. E era o dia dos Asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldado, para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, porém, guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia. E quando Herodes estava para fazer, nessa mesma noite, compareceu, estava Pedro dormindo. Glória a Deus, Pedro estava na prisão dormindo, entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e guardado diante da porta, guardava a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, despertou, dizendo: levanta depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te as tuas alparcas.
E ele fez assim, e disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguiu. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta do ferrolho, que para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tomando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Glória a Deus. Aleluia. Oramos mais uma vez. Pai querido, nós te louvamos. Nós te agradecemos pela tua presença. E agradecemos, ó Deus, pelos teus cuidados com o teu povo. Te agradecemos porque o Senhor livrou Pedro ali da prisão, livrou da morte. E o Senhor tem livrado muitos dos teus servos. E nós estamos aqui nesta noite diante desta palavra para entender o propósito do Senhor em nossas vidas, ó Deus. Por isso, Pai, neste momento eu peço, Espírito Santo de Deus, que venha sobre este lugar, pairando sobre este lugar, Deus querido, tocando aqui em nossas vidas e nossos corações para entendermos a tua palavra, e que podemos, ó Deus, prevalecer cada dia mais avançando, ó Deus, na obra do Senhor. Que nenhuma obra das trevas venha impedir o agir do Senhor no meio da tua igreja, mas que o anjo do Senhor esteja tocando em nós e dizendo: segue-me, segue-me, porque eu estou te guiando. Aleluia. Oh Espírito Santo, seja bem-vindo aqui neste lugar. Nós te amamos, ó Deus, pela tua presença e pelo teu imenso amor por cada um de nós aqui. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, lendo esse texto da palavra de Deus, foi tocado pelo Espírito Santo a rever os momentos da igreja primitiva. Aleluia. Lá quando começou o ministério de Pedro, depois de Pentecostes, foi formado a igreja primitiva, a igreja que orava, a igreja que buscava a presença, a igreja que estava cheio da presença de Deus. Porque um dia Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, sobre esta pedra você vai edificar a minha igreja. Sobre esta pedra que é Jesus Cristo, você vai edificar a minha igreja. E a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Então Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou sangue ali na cruz do Calvário, deu a vida por mim e por você, por todo aquele que nele crê. E ele ressuscita ao terceiro dia, e ele vai em encontro aos seus discípulos. Aleluia. E ele diz: vão para Jerusalém e aguarde a promessa do meu Pai que há de vir sobre a igreja do Senhor. Aleluia. E ali estavam reunidos os irmãos no dia de Pentecostes, aonde muitos que estavam reunidos saíram da onde eles estavam e foram para a festa, porque parece que a promessa do Senhor já estava demorando muito. E tem pessoas que não aguentam esperar.
Tinha mais de 500 irmãos esperando no templo a promessa do Senhor Jesus. E eles foram saindo um a um, mas ficou ali 120 irmãos que permaneceu. A Bíblia diz que ele estava em comunhão, ele estava em oração, esperando a promessa de Jesus Cristo, porque ele sabia que Jesus ia enviar lá dos altos céus, porque Jesus, ele não é homem para mentir. E aqueles irmãos acreditaram na promessa, esperaram o mover do Espírito Santo de Deus. E no dia de Pentecoste, muitos foram para a festa de Pentecoste, mas os irmãos perseveraram, orando, joelho dobrado, clamando: Senhor envia, Senhor manda, Senhor é o tempo do Senhor. E aqueles irmãos glorificavam a cada dia. Aleluia. Por isso, queridos irmãos, nós não devemos parar. Muitas vezes vem a luta, vem a perseguição, muitas vezes vem o desânimo, mas persevera na oração. Eu não sei o que você está esperando, porque deste mundo nós não podemos esperar nada, muita coisa deste mundo. Mesmo que se você conseguir as coisas, não vai levar nada deste mundo. Mas nós temos que aguardar, esperar a promessa de Jesus, que Ele diz que vai voltar para levar a tua igreja. E a igreja tem que estar preparada. A igreja tem que estar em oração. A igreja tem que estar clamando, aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele vem buscar a sua noiva para encontrar com Ele. Ele vem buscar o teu povo escolhido. Mas nós temos visto que muitos têm desanimado, têm deixado a igreja do Senhor. Muitos têm sido sufocados pelo mundo e têm deixado a palavra. Parece que o amor de muitos tem se esfriado, mas o poder do Espírito Santo ainda reina na igreja. Aquele que busca a presença, ainda é cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Jesus está voltando. E a igreja tem que clamar. A igreja tem que sair nas ruas, tem que sair na cidade. A igreja tem que sair à meia-noite. Ela tem que perseverar em oração, porque Jesus está voltando. E muitos estão ficando por negligência da igreja que não está orando. E Jesus está convidando eu e você para buscar intimidade com o Pai, para ser cheio do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes a gente se esforça, parece que é difícil, mas a Bíblia diz que a alma vale mais que o mundo inteiro. Há um mês atrás que nós não vamos na Sadia, mas um mês que nós fomos lá, Deus falou profundamente com uma jovem que estava desviada do caminho do Senhor. E ontem ela se reconciliou com o Senhor e foi lá na frente e fez um louvor e adoração a Deus. Que o céu desceu naquele lugar através do louvor daquela jovem, porque os anjos contemplou a volta daquela menina para a igreja. Isso não tem dinheiro que paga, irmãos. A salvação das almas. Pedro estava ali no dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja do Senhor. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E ali eles glorificavam a Deus. As pessoas viam a língua repartida como se fosse fogo descendo na cabeça dos irmãos. Aleluia. E eles glorificavam a Deus naquele momento. E aqueles que não conheciam a Deus, que estavam longe do caminho do Senhor, começaram a zombar do povo de Deus. Pedro toma a palavra e diz: esse povo não está embriagado, porque são 9 horas da manhã.
Mas esse povo está cheio do Espírito Santo. Esse povo está cheio da graça de Deus. Por isso eles estão pulando, eles estão saltando, eles estão glorificando, porque a presença de Deus está na vida dos irmãos. E nós precisamos viver esta presença gloriosa do Senhor. Surgiu a igreja primitiva a partir dessa época. E a Bíblia diz que a igreja primitiva, ela vivia em união, em oração e no partir do pão. E ela orava continuamente a Deus todos os dias. Os irmãos estavam reunidos, glorificando a Deus. E acontecia milagres naquele momento. Mas quando acontece um milagre, quando acontece o mover de Deus na igreja, o mundo das trevas também fica incomodado contra a igreja do Senhor. Mas nós não precisamos ter medo, porque Deus, se Ele não vier te salvar, Ele viu o anjo para te livrar das garras do inimigo. Houve sinais, maravilha, prodígio na terra. Pedro e João oravam todos os dias no templo. Ele ia todos os dias, a hora nona, para glorificar Deus e clamar esse Deus do céu. E naquele dia um homem aleijado há mais de 38 anos, a Bíblia diz que pediu para Pedro uma esmola. E Pedro diz: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que tem isso eu te dou. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Aquele homem saltou de alegria, porque as pernas se firmou, e aquele homem pôde contemplar a presença de Deus. A igreja contemplou a presença de Deus, mas o mundo das trevas se incomodou, porque Deus estava presente na vida dos irmãos. Mandaram prender Pedro e João, interrogaram Pedro e João, e disse que ele não falar mais no nome de Jesus Cristo. Ele diz: eu não posso deixar de falar do que temos visto e ouvido, e de que Deus está fazendo no meio da igreja. Então soltaram Pedro e João, mandaram embora, e a igreja estava orando continuamente ali. E Pedro então chega para os irmãos, conta tudo o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que ali, quando Pedro começa a contar os acontecimentos que Deus fez, o livramento que Deus fez, a Bíblia diz que moveu o lugar que estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus naquele momento. E houve sinais, prodígio e maravilha. E a Bíblia diz que Pedro, quando passava, aleluia, as pessoas traziam os enfermos, porque ele não dava conta de colocar a mão sobre todos os enfermos. Mas diz que colocava na beira da rua e Pedro passava, a sombra de Pedro curava os enfermos naquele dia. Mas, querido, esse tempo é para nós. Se nós cremos, Deus opera sinais e maravilhas naquele que crê no nome dEle. Aleluia, aleluia. Então levanta um homem chamado Herodes e prendeu os discípulos do Senhor. A Bíblia diz que Herodes, ele mandou matar Tiago à espada, porque a igreja primitiva orava. Deus permitiu até que matasse a espada Tiago. Nosso irmão Tiago já está na glória celestial. Pedro foi preso para ser morto no outro dia. Eles mandaram levar Pedro por 16 soldados que estavam prontamente armados, com muita segurança. E levaram para o cárcere. Ali ele estava, Pedro, amarrado, com a corrente, uma na mão, outra na outra mão e nos pés. Hey.
Pedro não estava nem preocupado, porque quando nós lemos o texto, diz que Pedro estava dormindo. Aleluia. Se você tem Deus na sua vida, seja a tribulação que for, você ainda vai ter sono para dormir. Seja a perseguição que for, você vai dormir, porque você confia num Deus Todo-Poderoso. Pedro estava dormindo. Glória a Deus. Muitos até perguntam para mim se eu tenho insônia. Fui na doutora, ela me deu remédio, passou um remédio para mim dormir. Eu falei, mas dormir? Eu já durmo bastante. A doutora me passou um remédio. E quando nós fomos ver o remédio, a minha sobrinha enfermeira foi olhar o remédio para dormir. Eu falei, a doutora não conhece o Deus que eu sirvo. Glória a Deus. Porque primeiro, nós temos que andar honesto com as nossas coisas, né? Ninguém precisa estar batendo nossa porta para estar cobrando. Os nossos inimigos, que é Satanás, nós não precisamos ter medo, porque nós temos um Deus que, se ele não vier, ele enviou anjo para nos proteger. Então eu ando bastante, mas aonde eu deitar eu durmo, para a glória de Deus. Pedro estava dormindo, amarrado, preso, com promessa de ser morto no outro dia. Mas ele estava dormindo porque ele confiava no Deus. Ele confiava numa igreja fiel, porque a igreja estava reunida na casa de Maria, estava orando, intercedendo pela vida de Pedro, porque Tiago já era morto, Pedro estava preso para morrer. A igreja estava orando pela vida de Pedro. Aleluia. Por isso que eu dou glória a Deus por esta igreja. Muitas e muitas vezes eu sei que os irmãos oram por mim na sua casa. Mas quantas e quantas vezes na segunda-feira os irmãos me colocam no meio do círculo de oração e intercedem pela minha vida. E a oração dos irmãos é como um cheiro suave na narina de Deus, intercedendo pela minha vida. E eu glorifico a Deus por esta igreja. A igreja estava orando por Pedro, intercedendo por Pedro. E Pedro estava dormindo, porque ele confiava num Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Você não tem com que se preocupar. Entrega os teus problemas na mão de Deus. E diz, Senhor, o Senhor é o meu ajudador. O Senhor é quem cuida de mim. A minha vida pertence ao Senhor. Senhor, se eu morrer hoje, Senhor, é lucro, porque eu vou para a glória. Mas se o Senhor quer deixar mais um tempo aqui, Senhor, me livra dos meus inimigos, e a tua presença não afaste de mim, porque aonde eu irei, Senhor, eu quero que o Senhor vai comigo, e o Senhor vai te acompanhar. Aleluia. Eita glória. A Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Aí chega alguém, bate nas costas dele e diz, levanta. Eita glória. O homem dormindo, amarrado pelas pernas e pelas mãos, chega alguém e diz, levanta. A promessa de ser morto no outro dia. E ele diz, agora você coloca a sua sandália, porque naquele tempo era sandália, era amarradas, correia, amarradas. Coloca a sua sandália nos pés, lança a sua capa nas costas e segue-me. Como que vai seguir se está todo amarrado? Mas a Bíblia diz que coloque a sua capa sobre as costas e segue-me. E quando ele falou isso, as cadeias caiu das mãos. Eita glória! Irmãos, quando você crê nesse Deus poderoso, as cadeias que eu prende vai soltar, porque o anjo do Senhor vai tocar em você e diz, segue-me, porque eu vou te proteger por onde quer que andares. Eu vou te proteger. Aleluia. Mas nós temos que confiar no Senhor. Pedro lança a capa nas costas e ele sai caminhando pelas ruas, pelas vielas. E sabe que lá tem o portão, e o portão tem cadeado,
Não é igual hoje, né, irmão Célio? Só chega nas portas, a porta abre sozinha. Aquele tempo não, tinha que abrir o cadeado. Mas quando ele chega perto do portão, a Bíblia diz que o portão abriu sozinho. E ele passou. Nosso Deus tem poder, irmão. Você não sabe o tamanho do poder que há o nosso Deus. E nós não temos que temer homem algum. Nós temos que glorificar esse Deus e confiar neste Deus. Irmãos, eu era muito pequeno na fé. Quando eu estava ali no projeto São José, nós estávamos ali pregando a palavra de Deus, glorificava a Deus. Tinha reuniões da associação no barraco, mas depois da reunião nós fazíamos um culto de adoração. Os anjos desciam naquele lugar. Muitas pessoas foram curadas naquele projeto ali, curados de leucemia, curados de câncer. Naquele momento, mas o inimigo das nossas almas ficou furioso com as nossas vidas, porque nós trabalhávamos para o reino de Deus naquele local, e Deus operava grandes sinais e maravilhas. Levanta o enviado de Satanás, um macumbeiro, e dizendo assim que ali os guias não desciam mais no terreiro dele por causa das nossas orações que fazia lá. E ele falou para o povo: eu vou dar uma surra nesses crentes que estão pregando lá no barracão. E eu fiquei sabendo que eu ia apanhar ali por pregar a palavra de Deus. Eu não tenho a unção que Pedro tem, eu não tenho a unção que Paulo tem, mas eu tenho o mesmo Deus que Pedro tem. E Ele que opera os milagres. E eu não esperava, porque eu vi falar que Ele ia dar uma surra em nós. E eu falei, então, vamos aguardar. Mas não acreditava que aquele homem chegava a esse ponto. Mas um dia, dirigindo o culto, e estava uma grande festa de anjo naquele lugar, no pé da serra. Eita glória a Deus. E quando eu levanto olhos e vejo na estrada, veio o homem com um facão do lado e uma vara desse tamanho. Eu falei, agora nós vamos apanhar, Senhor. Tem misericórdia. Mas continuamos a louvar. E ele chega com aquela vara e aquele facão. E o irmão vai de encontro com ele e diz, por favor, senta ali. Ele diz, eu não posso sentar, porque ele quis apresentar o facão que ele estava. Eu não posso sentar, olha aqui. Ele falou, não, pode sentar, faz favor, senta. Mas o Espírito Santo já tinha quebrantado o coração dele. E eu orei ao Senhor, e louvando ao Senhor, passei a palavra para o mensageiro da noite, da tarde. Era na tarde. E o mensageiro traz uma palavra, porque não conhecia. Ele foi daqui para lá, ele trouxe uma palavra falando contra os feiticeiros. Falei, agora nós apanhamos mesmo. Porque o Espírito Santo faz isso. Ele vai de encontro às nossas necessidades. E ele falou dos macumbeiros, daqueles que serviam a Satanás. E ele pregou a palavra com ousadia. E ele me devolve a palavra. E eu falei, vamos louvar o Senhor, se colocar de pé e vamos louvar o Senhor. E quando começamos a louvar, aleluia, assim mais ou menos como os louvores cantam aqui, aleluia, o céu desceu naquele lugar, irmãos. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aquele homem encostou no pilar do barracão e ele ficou com a mão na cabeça. E o louvor, a adoração. E ali, irmãos, quando terminou o louvor, todos os irmãos foram lá cumprimentar ele e dar um abraço nele. E aquele homem já largou a vara para lá, esqueceu que tinha vara. E passamos a ser amigos. E Deus falou assim, eu vou fazer mais. Eu vou fazer mais.
Na outra semana, ele mandou um recado para mim ir na casa dele. Eu falei, Senhor, agora nós apoia mesmo. Foi eu e minha esposa. Chegamos na casa dele, ele falou, eu pedi para vocês virem orar por mim, que meu pé está apodrecendo. E eu não sei mais o que fazer. E eu quero que vocês orem pela minha vida. Aleluia. Eita. Eu e minha esposa, nós falamos, vamos louvar. Nós cantamos 2 hinos na casa daquele homem. E oramos pela vida dele, para que Deus transformasse a vida dele. Deus é poderoso, irmão. Quando nós temos um Deus, nós não precisamos temer. Nós não precisamos temer os inimigos. Porque Deus, Ele é superior. É Ele que fez os céus e a terra. Foi Ele que te escolheu desde o ventre da sua mãe. E ninguém pode mandar em você. Que quem manda em você é só o nosso Deus. É Ele que, você é o projeto que Deus planejou para Ele, para a adoração do nome dEle. Então diz que a porta do inferno não vai prevalecer contra a sua vida, não vai prevalecer contra a minha vida, porque eu tenho um Deus que reina na minha vida. Aleluia. Pedro então saindo dali, passando os 2 portões, o anjo deixou. E Pedro então foi para a casa de Maria. E lá Pedro ouviu a igreja que estava de joelho dobrado, orando e glorificando a Deus. Pedro parou, bateu na porta daquele povo que estava orando. A Bíblia diz que sai uma menina correndo, chamada Rode, quando ouve a voz de Pedro, a menina cheia do Espírito Santo de Deus, volta correndo e diz para os irmãos, é o mestre que está na porta. E a igreja nem acreditou. Ela está fora de si, a menina está fora de si. E Pedro continua a bater, abre, porque sou eu mesmo. Quando a igreja abre a porta, Pedro estava lá. Eita glória, o profeta do Senhor. Aleluia. E a igreja primitiva continuou adorando a Deus. A igreja do Senhor continuou exaltando e glorificando e curando e fazendo um milagre por onde passava. Porque Pedro, João, Tiago, Barnabé, ele estava fugindo, porque eles tinham matado também, esteve apedrejado. Então os romanos queriam acabar com a igreja primitiva. Os romanos queriam acabar com o povo de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que eles não conseguiram, porque quem rege, quem domina a igreja primitiva é o Senhor Jesus. Por isso você está aqui hoje, para glorificar o nome do Senhor. Por isso você está aqui, queridos irmãos, a igreja primitiva há mais de 2000 anos aqui glorificando e fazendo as mesmas obras que os discípulos faziam. E ela continua até a volta do Senhor Jesus. E que essa igreja que Deus plantou neste lugar possa continuar em adoração ao nosso Deus. Que essa igreja pode continuar junto, de mãos dadas. Aleluia. Irmãos, poder de Deus há nesta igreja. Porque a quantia de membros que nós temos, todo humilde, construir um templo deste tamanho, é porque o poder de Deus está aqui. É motivo de você acreditar e glorificar esse Deus maravilhoso. E quando vinham os problemas sobre a sua vida, vinha a situação sobre a sua vida, você diz, Deus, eis-me aqui, Senhor. Mas precisamos ter o nosso coração voltado para o Senhor. Pedro e João iam todos os dias ao templo, a hora nona, a hora da oração. E que essa igreja continue adorando ao Senhor. Quinta-feira, domingo, segunda-feira,
sábado, na sadia, nos cultos, nos lar, que essa igreja continue adorando o nosso Deus. E nós podemos assim aguardar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele reina para todos sempre. Aleluia. Se você entendeu esta palavra, você vai aplaudir o Senhor nesse momento com palmas, glorificando o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos estar finalizando já o nosso culto e agradecendo a Deus pela palavra. Se você entendeu esta palavra, continue glorificando na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, por onde você passar. Não desista do Senhor, não deixa o Senhor, continue adorando, exaltando o nome dEle. Pai amado, nós te glorificamos, papai, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela igreja primitiva do Senhor aqui neste lugar. Oh, aleluia. Espírito Santo, que vem encher cada irmão, cada irmã, ó papai, em nome de Jesus, que cada um possa sentir a tua presença, ó Deus, levando, Pai, segurança para os nossos lar, mas que cada irmão saia daqui, ó Deus, regozijando de alegria, e que essa noite seja uma noite marcada pelo Espírito Santo na vida de cada irmão, aonde, ó Deus, nesta noite colocar, ó Deus, a cabeça ali no travesseiro, possa lembrar, Deus, da grande esperança que há no Senhor, e dos grandes feitos do Senhor, e por tudo que o Senhor está fazendo, meu Pai, em nome de Jesus, papai. Se há alguma pessoa que ainda está presa, ó Pai, muitas vezes pela vida de Herodes, mas nesta noite seja desfeito em nome de Jesus toda obra ao contrário que não vem da parte do Senhor. Enche com a tua presença cada irmão e nos dá uma semana abençoada pelo Senhor, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos irmãos.